O assunto continua sendo redução da maioridade penal. E agora, nesse bloco, eu vou conversar com a diretora do CASEMI, que é o Centro de Atendimento em Regime Semiaberto da FASE. Né? E está aqui conosco, como disse, a diretora do CASEMI, Maria de Lourdes Stiller, que há 22 anos trabalha na FASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo. Boa tarde, Maria de Lourdes. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, os telespectadores. É uma honra estar aqui conversando com você, até porque a gente se conhece desde 1988, né, Vicente? É verdade. Então, para nós vai ser muito tranquilo, muito agradável esse bate-papo. E aí, a sua opinião a respeito desse assunto com base no seu conhecimento, na literatura, na pesquisa e na experiência, na vivência? Eu sou contra a redução da idade penal, a inimputabilidade aos 16. Na verdade, se tivesse poder para isso, né, Vicente, eu trocaria 2 artigos do Estatuto. O inciso 3º do artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente, aonde fala até 3 anos, a medida socioeducativa até 3 anos. Por que eu trocaria, ou mudaria o texto, ou acrescentaria um novo inciso? Porque, na verdade, em 22 anos eu nunca vi nenhum menino, porque nós só trabalhamos com meninas, né? Vamos deixar assim bem claro. A menina só tem uma casa em Porto Alegre, né? O número de meninas internadas é bastante pequeno, né? Mas em 22 anos eu nunca vi um menino que tenha cometido qualquer tipo de ato infracional ou vários atos infracionais, como o Dr. Toneto falou há pouco, né? Tem adolescentes cometendo 2, 3, 4, 5 atos infracional. Eu nunca vi eles terem ficado numa unidade fechada, no nosso caso o CASE em Santa Maria, por 3 anos. Nunca vi. Tá? Então, assim, ó, eu colocaria nesse inciso ou faria um novo inciso com alguns atos tipificados, tipo assim, estupro, latrocínio, ele pegaria tanto tempo. Que pode até ser os 3 anos ou 2 anos, não é o problema, mas que ele cumpra um mínimo maior do que se vem cumprindo até hoje pelo Estatuto. Tá? E a outra modificação que eu faria no Estatuto é o parágrafo único do artigo 2º, aonde diz que excepcionalmente aos 21. Esse é um problema, Vicente, porque assim, ó, já tivemos época, no momento não temos nenhum adolescente com esse problema, né? Mas nós tivemos épocas de ter 2, 3 meninos que estavam em liberdade assistida, completaram 18 anos em liberdade assistida e cometeram um ato infracional de não tão grande monta, tipo um roubo, né? E pego em flagrante, como é maior de 18 anos, foi para o presídio. Ficou um ano e pouco, não tinha completado 21 anos, não tinha concluído a medida de liberdade assistida, aí voltava para a semi-liberdade para cumprir a medida que ele não tinha acabado de cumprir na medida de menor. Então, veja, esse é um problema grave, porque tu acaba tendo um adolescente maior de 18 anos com uma vivência de presídio, vivenciando junto com um adolescente que, veja, o Estatuto diz que o adolescente é um sujeito de direitos e é uma pessoa em desenvolvimento. Se ele é uma pessoa em desenvolvimento, veja como seria ruim alguém que ficou um ano e pouco, 2 anos, como nós já tivemos um menino que ficou 2 anos no presídio, e venha conviver 24 horas com um adolescente em desenvolvimento. Né? Então, assim, eu acho, na minha opinião e na minha vivência, como tu disseste, são 22 anos de fase, né? Eu entrei ainda na época que era FEBEM, né? Na época eu era gerente regional, né? Depois é a 4ª vez que sou diretora da unidade, né? Sou funcionária de carreira, sou sócio-educadora, né? Pela minha vivência, eu pessoalmente sou contra. Eu modificaria esse parágrafo único do artigo 2º e ou acresceria ou modificaria o inciso 3º do artigo 121.
Pois é, porque argumentos é o que não falta, né? Para quem é contra, para quem é a favor, é o que mais a gente tem acompanhado, né? Argumentos. Embora nem sempre as pessoas tenham a tua coragem, a coragem do Dr. Daniel Toneto de virem publicamente e assumirem as suas posições, né? Mas aí pelas redes sociais e de outras formas a gente tem acompanhado muitas opiniões e muitos argumentos. E um deles é exatamente em cima do que tu falasse há pouco, é a questão conceitual, conceito de menor... Falasse sobre o adolescente que é sujeito de direitos de pessoa em desenvolvimento. Né? Pois é, exatamente, pessoa em desenvolvimento. Né? Quando se elaborou o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, o conceito era Sim. Hoje dizem, os que defendem a redução da maioridade penal, um adolescente de 14 anos pensa como pensava um adolescente de 18 anos, alguns anos atrás. Acredito que tem uma certa razão, né? Uma certa razão. Mas veja assim, Bisonho, a gente fala assim, porque um adolescente estava em tal crime, porque um adolescente está... Mas olha, o doutor Toneto estava falando em números de adulto preso e o número de adolescentes presos. O número de crimes cometidos por adultos, quantos adolescentes estavam juntos? O que ocorre na sociedade é o seguinte, quando um adolescente está junto com um adulto, ou ele próprio, sozinho, comete um ato infracional, que a sociedade se revolta, ela vem a velha discussão. Mas veja, hoje de manhã, indo para o serviço, estava escutando o nosso secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que é santamariense. Sim. O que ele falava na segurança? É que falhou uma série de coisas até chegar onde o crime domina. Claro. A mesma coisa é a situação da inimputabilidade aos 16. Por que o adolescente chega a um ato infracional? Porque tudo antes disso falhou. Então, se a gente for ver, o que o Estatuto diz? A primeira responsabilidade é da família. Então, nota-se que aquela família falhou. As mães e os pais têm que entender que filho é para toda a vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, a educação é de responsabilidade exclusiva da família. Ela não tem que ser repassada à educação. O que eu noto, Vicente? E nós, como somos mais ou menos da mesma idade, tu deve notar a mesma coisa que eu. Quando nós éramos criança e adolescente, os nossos pais entendiam que a educação era a responsabilidade dele. Mas se tu prestares atenção, depois dos movimentos dos anos 70, tá? Que eram jovens naquela época, que se tornaram pais depois, os pais vêm relegando transferindo. Então, a gente nota que, por exemplo, hoje, essa transferência é para a escola. Mas a escola é um espaço de instrução e não de educação. A educação tem que ser dos pais. Por isso que a gente nota assim, um adolescente na escola tal agrediu a professora, agrediu colegas, e nota que os pais estão lá defendendo ferrenhamente a atitude do filho, que o filho sim tinha que agredir o professor, mas em que mundo nós estamos vivendo? É verdade. Maria de Lourdes, outra questão também, né, tida assim como lugar comum que a gente ouve com muita frequência, e que o doutor Daniel Toneto também referiu há pouco aqui, não dá nada. Né? Pratica o crime porque não dá nada. Né? Esses adolescentes, esses menores infratores, né? Que regime de perda da liberdade eles sofrem quando recebem esse tipo de... Não é condenação que chama, né? Não, é medida socioeducativa. Medida socioeducativa. Tá, então, primeiro vamos corrigir, Vicente. O adolescente não é infrator. Ele cometeu um ato infracional, tá? E o adolescente, ele não ganha uma pena, ele ganha uma medida socioeducativa. Certo. Em cima daquilo que eu falei antes, do sujeito de direitos, de pessoa em desenvolvimento. Ok. Tá? O que o Toneto falou é bem verdade. Não dá nada. Aí volto a te dizer que eu mudaria o inciso 3º justamente por essa história de não dar nada.
né? Então, veja bem, se a gente pegar o estatuto, tá? E for, e olha, vamos dizer bem claro, eu sou uma professora de história, com especialização em museologia. Eu não sou advogada que nem o Dr. Toneto, tá? Mas se a gente lê o estatuto, inciso 3º, ele diz até 3 anos, ele sendo reavaliado a cada 6 meses. Né? No inciso 2º diz que a cada 6 meses o adolescente tem que ter uma reavaliação pela equipe técnica da unidade que ele cumpre a medida, correto? O que vai se avaliar nesses 6 meses? O comportamento do adolescente, a capacidade de entender a medida, a capacidade dele entender que o ato infracional que ele cometeu, ele não tinha o direito de ter cometido, né? Se ele está estudando, se ele tem um aproveitamento no estudo, a profissionalização que é oferecida a ele, se ele está aceitando bem, neste momento, a avaliação e pode haver a solicitação de progressão de medida, né? Porque as medidas, Vicente, SPAI, que é a internação sem possibilidade externa, ela pode ser dada a qualquer momento, né? O EQPAI, que é a internação com possibilidade externa, que é aquele menino que já progrediu ou começou, mas que ele tem a condição de estar tendo uma atividade fora da unidade que ele cumpre a medida. Essas 2 medidas são cumpridas no CASE, tá? A medida de semiliberdade também ela pode iniciar, né? Ela pode começar como semiliberdade, que normalmente é cumprida durante 6 meses, também tem a avaliação. E essa avaliação pode ser até antes dos 6 meses na semiliberdade, né? Que aí é no CASEM, na unidade que eu trabalho, né? E pode também a liberdade assistida, né? Todas elas podem iniciar ou podem concluir a medida, né? Veja, o não dá nada é justamente a situação que eu conversava primeiro. Eu cometi um ato infracional, por exemplo, um furto, que já é mais grave de um roubo, né? Aí vou para EQPAI, internação com possibilidade de atividade externa. Não deu nada, porque todo final de semana eu saio, eu posso fazer um curso, eu posso estar trabalhando. Vou furtar de novo. Bem, ele não ganha EQPAI, ele pode ir para SPAI, internação sem possibilidade de atividade externa. Entende? Só que eu volto a dizer que eu nunca vi em 22 anos em Santa Maria, não estou dizendo que em outras cidades ou outros estados não ocorra isso. Eu nunca vi um adolescente, por pior ato infracional que ele tenha cometido, que ele tenha ficado durante 3 anos em internação sem possibilidade de atividade externa, para depois passar por uma outra medida mais branda, que é o que o Estatuto prevê. Não vi. Isso aqui, hoje, a pena, quer dizer, não é pena. Não a medida socioeducativa. Medida socioeducativa, né? Eu fiz a provocação exatamente para chamar a atenção nesse sentido, né? Tendo cuidado que a gente tem com os termos e aquilo que, afinal de contas, né, o dispositivo legal tá? acaba destacando. Tá? Mas, enfim, a medida socioeducativa mais grave internação sem possibilidade de atividade externa. Por quanto tempo? Aí é que tá. O Estatuto diz no inciso 3º que pode ser até 3 anos. E tu em 22 anos? Eu nunca vi. Tá? Então, assim, nos nossos adolescentes da comarca de Santa Maria, nesse período que eu estou trabalhando, eu nunca tive notícia que um adolescente tenha ficado por 3 anos internado. Por isso que, quando eu falo na modificação desse inciso, seriam para crimes hediondos, tipo assim, estupro, né? Ele teria que ter um número X de tempo de ficar, tá? Claro que ele vai ter a avaliação de 6 em 6 meses, como diz o inciso 2º do 121, mas ele teria que cumprir em internação sem possibilidade de atividade externa um número X, sabe? Que não pode ser de 1 ano, gente. Pensa um pouquinho. Né? Essa modificação. Não que a inimputabilidade tem que ser aos 16. Aí vem assim,
alguns preconceitos, ela se enraiza na sociedade. Porque o adolescente aos 16 tem o direito de escolher quem vai me governar. Certo. Né? Daqui a pouco estão falando que aos 16 vão ter o direito de tirar a carteira de motorista. Né? Mas aos 16 ele não é responsável por aquilo que ele faz. Né? Mas veja, eu também concordo com algumas coisas. Por exemplo, carteira de motorista, eu jamais aceitaria que uma criança, porque é um adolescente, gente, com 16 anos, dirigir. Aliás, eu até defendo que além dos 16 também deveria haver muito mais rigor na liberação na carteira de motorista. Claro. É tão sério, é tão grave, se a gente pegar os números aí, que tanto o preparo, quanto a fiscalização, quanto as exigências deveriam ser muito maiores. Mas isso é assunto para outro debate também, realmente é importante. Claro. Então, voltando. E aí? Por isso que eu digo assim, não resolve a angústia da sociedade. Sabe? Essa inimputabilidade dos 16 não vai resolver o problema. Daqui a pouco vai entrar outro problema. Tá? Porque se a gente olhar assim, friamente, uma pessoa que nem eu, que eu só tenho vivência, eu não conheço a lei, eu não conheço o debate legal, né? Como o doutor Toneto, né? Eu conheço o dia a dia nosso, né? Mas o que está na lei ou o que não está na lei vai parar lá na tua atividade. Sim, vai acabar parando comigo lá, né? Mais cedo ou mais tarde acaba lá, né? É essa questão, assim, para mim, que tem que ter esse fechamento. Algum tipo de ato infracional, ele tem que ter um número X de tempo sem atividade externa. Não é possível... Pensa, Vicente, quando os filhos dos outros é fácil, quando os filhos da gente é muito difícil. Né? Uma criança de 7, 8 anos estuprada por um menino de 16. Aí tu fica sabendo que o menino, estou falando um fato real, que o menino ficou entre ex-pai e semi-liberdade 1 ano e 8 meses. Se ele fosse maior de 18 anos, tivesse 18 anos completo, quanto tempo ele ficaria preso? 10, 15 anos, não é? Tá cumprindo tal de um terço lá da sentença, da pena dele, que exatamente eu não sei como é que é, mas é um número X e diminui bastante o número de tempo que ele fica no presídio, correto? Certo. Mas mesmo assim ele fica um número bem razoável de tempo preso. Pois é, o que nós temos, né, que já foi FEBEM, hoje é FASE, né, e tem todos esses desdobramentos, né, de acordo com a gravosidade do ato infracional e por aí fora. Em última análise, né, esse sistema, de alguma forma, ele tem contribuído, né, e aí eu quero chegar no resumo de tudo, tem contribuído para evitar que esses jovens entrem na criminalidade, né? Bem. E tem contribuído para tirar esses jovens da criminalidade ou não? Aí tem um outro preconceito, Vicente. Tá? E é um preconceito bastante grande. Inclusive para nós que trabalhamos na fase. Quando a gente chega, por exemplo, fazer uma compra numa loja, perguntam aonde você trabalha. Eu trabalho na fase. Bom, primeiro que a grande maioria das pessoas ainda nem sabe o que é fase. Aí diz, na antiga FEBEM. Mas tá louca? Como é que tu trabalha na FEBEM? Né? Essa é a primeira coisa. Nós, funcionários, já sofremos esse preconceito, né? O adolescente, pior ainda. Né? Então, assim, eu vou te dizer que a primeira coisa que pergunta é assim, quantos vocês recuperam? Bom, primeiro, Vicente, ninguém recupera ninguém. Quando o menino vem do CASE para mim, ou quando ele vem da comunidade, que isso acontece, eu digo sempre para eles o seguinte, que o pai e a mãe da gente ensina para nós o caminho. E lá pelas tantas, por A ou por B, até porque assim, o adolescente é natural da idade, se agrupar com outros amigos, né? E muitas vezes esse desvio se dá por esse agrupamento fora da família, ele se desvia daquilo que o pai e a mãe ensinou, que os parentes nos ensinaram. E que nós estamos ali para mostrar para ele que o bom para ele, para o futuro dele, é voltar para o caminho.
Aquele menino que entender que isso é bom para ele, ele volta para o caminho. Então ninguém recupera ninguém. Certo. Ele só estava desviado. Isso acontece em todas as classes sociais, tá? Às vezes não chega ao ponto de cometer um ato infracional e de chegar a ser internado, mas que ocorre isso em todas as famílias ocorre. Quando os pais se dão conta cedo, ele volta rapidamente para o caminho, né? Agora, qual é o número ou percentual de pessoas que não vamos dizer assim, não voltaram a infringir? Ele é muito maior do que as pessoas comentam, Vicente. É muito maior. Eu vou dizer assim, ó, pessoalmente, eu sou uma mulher muito feliz. Eu sou madrinha de casamento de vários meninos. Eu tenho uns 15 afilhados, ex-internos nossos da fase, que a gente acaba convivendo com eles, colocando eles em emprego. Eu tenho meninos que estão empregados no mesmo emprego desde que estavam conosco. Isso que é bom. Né? Eu tenho meninos, Vicente, que ganham 3 vezes o meu salário. E por quê? Porque durante o período que eles estavam conosco, a direção, e não era eu a diretora na época, conseguiu fazer um trabalho junto ao juizado e ao futuro patrão deste menino, e caminhamos o menino, e hoje o menino continua no mesmo emprego, e olha que faz tempo, né? E assim, eu tenho meninos com casa comprado pela Caixa, pelo financiamento da Caixa, tudo que passaram por nós. Então, eu acho, na minha opinião, que há sim problemas sérios. E temos que atacar. E aí eu volto a falar no nosso secretário lá do Rio de Janeiro. Certo. O que ele diz? É que falha desde o princípio. Falha a família, falha a sociedade privada e falha o Estado, município, Estado e federação. Aí, se a gente começar desde o início esse trabalho, nós vamos ter problemas bem menores ali adiante. Mas sabe que isso é demorado e difícil, né, Vicente? Sim, claro, sem dúvida. difícil. Esperar resultados imediatos para alguma coisa que depende de uma ação, né, governamental, continuada, insistente, persistente, né, fruto da convicção, que sejam projetos de tratamento, né, dos nossos fenômenos sociais, e não apenas programas de governo. Isso aí. E por aí afora. É uma realidade que leva tempo para mudar, mas que bom que a gente tem, de repente, esse tipo de depoimento que nos deixa pelo menos uma janela de esperança e de confiança na possibilidade de melhoria do ser humano, independente da sua faixa etária. Correto. E assim, ó, também é fato, porque assim, ó, a gente não está aqui para encobrir nada, né, Vicente? Claro. A gente está aqui falando abertamente de como ocorre. É fato que nesses últimos anos a tipificação do ato ela tem modificado, né? Até bem pouco tempo, quando um menino cometia um homicídio, por exemplo, cometia sozinho ou no máximo com um colega, um parceiro e etc. Hoje a gente vê muito a questão das gangues. Sim. Né? Hoje a questão da gangue parece uma moda, assim, né? Eu estava brincando com o Toneto ali no corredor, eu disse, a fase é de fases, né? Na verdade, é bem por aí. Parece que tá na moda a história da gangue. Daqui a pouco passa isso, né? Tomara. Mas tá bem complicado por isso. Mas, em resumo, assim, eu acho que a inimputabilidade dos 16 não é correto. Na minha opinião, esses artigos que tem que se mudar, esses incisos que tem que ser mudados, que eu acho que aí daria alguma coisa. Aí o menino não chegaria a dizer, não vai dar nada. Porque eles são bem informados, viu, Vicente? Sem dúvida. Maria de Lourdes Stiller, obrigado, né, pela participação, né, como eu disse há pouco na entrevista com o Dr. Daniel Toneto, acho que eu repeti contigo, né, que bom que vocês têm essa coragem de vir publicamente assumir, né, opiniões, posições diante de um assunto que é tão polêmico, que atinge a todos. Atinge a né, todos. mesmo aqueles que eventualmente sei, que tipo de assunto não me serve, não é para mim, quer dizer, é para todos, é para a sociedade.
Eu e queria nós queremos uma dizer sociedade assim cada aos vez melhor. Obrigado. telespectadores, se me permite, Vicente, Claro. que o Estatuto é uma lei fabulosa. Quando tínhamos o Código de Menores até 90, quem pagava era apenas o negro e o pobre. Hoje, o Estatuto abrange toda a criança e o adolescente. Não interessa a cor, nem raça, nem a situação social. Tá? Então, esse é um grande avanço. E quando se discutiu o Estatuto, se discutiu longamente em várias instituições. Né? E se chegou ao ponto de se escrever o que se escreveu, é de tanto estudo. Tá? Então, eu agradeço a paciência de todos, estou à disposição para discussão com quem quer que seja, né? E te convido para conhecer a nossa casa. Obrigado, Maria de Lourdes, mais uma vez, né? Realmente importante esta contribuição para esse debate. E a sua opinião? Contra, a favor, não tem opinião, não quer saber do assunto? Se é contra, por quê? Se é a favor, por quê? Bom, o programa está terminando aqui. É como eu anunciei no início, uma edição especial do Controle Geral tratando desse tema. Mas é evidente que é um tema tão amplo que ele não está terminando, o programa está terminando, mas o debate não. Você pode participar, mesmo, né, que o programa esteja encerrando agora, para ocasiões futuras. Nós sempre queremos saber também a sua opinião. Manifeste a sua opinião através das redes sociais, do nosso telefone, estaremos também sempre esperando não apenas a sua companhia, mas também a sua resposta, a sua opinião para este e outros temas.